Salve, salve família, imigrante sincero na área, trazendo para vocês aqui um convidado especial no dia de hoje, nosso querido Alcino. Muito obrigado, Alcino, por você estar vindo aí nos prestigiar. Obrigado. E a gente vai trazer um pouquinho da percepção de como os portugueses se sentem acerca da nossa presença no país deles e quais são os benefícios e os malefícios que a imigração traz. Então eu queria que você se apresentasse um pouco, de onde você vem, sua idade, o que você faz na vida. É sim, eu não venho lá nem sou do Porto. Eu sou do Porto, vivi no centro do país 20 anos, sou do Porto. E a pergunta era qual é a minha percepção. Eu posso falar por mim, da imigração. É benéfica. Estou farto de dizer a mim próprio que a vinda, principalmente do cidadão que fala português, é benéfica. Há uma tendência que vocês são mais alegres, tanto faz ser o brasileiro como o africano. Sim. É a minha percepção, não estou a falar por geral, estou a falar por mim, né? Eu também acho. São mais alegres e vieram trazer um pouco, que há 20 anos atrás não havia, um pouco de alegria às ruas, às cidades. Pronto, é isso que o benefício realmente é a alegria. Pronto, eu posso dar um exemplo que em Leiria há parques de merendas para fazer piquenique e quando eu fui para lá havia 2 ou 3 casais portugueses, né, no parque de merendas a fazer piquenique e agora quando saí de lá aquilo era cheio, pronto, era desde até imigrantes do leste que gostam muito de estar na natureza, sim, brasileiros com a música no ar, alegria é outra, ou seja, a imigração nesse aspecto social veio trazer mais alegria. Antes dessa massa de imigração, você já tinha contato com brasileiros? Sim, houve na época, sei lá, 30 anos, aqui, principalmente no Porto, não posso falar para outras cidades, né? Conheço o Porto, o Ponte de São João, o Ponte do Infante, todas as ruas alcatroadas, eram todas em paralelo, portanto, ali a Marginal. Quem conhecia o Porto sabe que há 30 anos veio primeiro, não podemos chamar uma massa, mas veio bastante gente do Brasil e de outros países, como é lógico, mas do Brasil veio bastante gente e foi o meu primeiro contato com os brasileiros. Ah, sim. E pronto, eu sou, se calhar, suspeito a falar, porque tenho muitos amigos brasileiros, mas realmente... Mas pronto. Foi uma massa menor, né, que veio na época. Sim, menor... Pronto, foi uma massa menor, mas na altura vinha muita gente, eu lembro, muita gente do Rio Grande do Sul, os gaúchos, ou porque estavam habituados ao clima, ou não sei, o clima aqui é diferente no norte, sim, e eles não se queixavam muito do clima. O sul geralmente é bem semelhante ao que me dizem do clima daqui, é bastante frio lá. Eles vieram, essa primeira massa veio para as obras, até tem um amigo meu, que ele é gaúcho, né? Mas ele disse que chegou a Portugal e que não havia internet para procurar emprego, né? Abria o jornal, né? E 2 ou 3 páginas que dizia trolha. Ele inscrevia-se e pronto, e quando ele percebeu que o que era trolha é a mesma coisa que pedreiro e foi trabalhar para as obras sem problema nenhum e ganhou dinheiro. Dizia, todo o jornal dizia trolha. E ele inscrevia-se como trolha e tinha logo emprego no dia seguinte. Hoje já não é, provavelmente se calhar não é a mesma coisa, mas ele até brincava com isso. Cheguei a Portugal, abri o jornal de trolha, vou para a trolha, cheguei lá, ia para as obras, que é a mesma coisa que pedreiro. Ele era engraçado nesse aspecto. Tá vendo aí, pessoal? Trolha aqui é considerado a mesma coisa que pedreiro no Brasil, entendeu? Então, se você estiver vindo para Portugal e achar alguma vaga de emprego escrito trolha, se inscreva, não tenha medo, porque você não vai se decepcionar, vai ganhar muito dinheiro, né, não, Alcino? Então, assim, continuando aqui nas perguntas, sabemos que em termos econômicos, Portugal necessita de mão de obra, né, de imigrantes. Então, qual seria a sua opinião sobre isso? Sabendo que a população de Portugal está envelhecendo, né, a taxa de natalidade é menor do que nos outros anos e os imigrantes, eles vêm para, digamos que, rejuvenescer a população. Sim, isso é lógico, né? Isso é lógico, porque veio imigrantes muito novos, veio imigrantes já, sei lá, na casa dos 40 e já trouxeram as famílias. Vamos falar particularmente daquilo que eu conheço mais, que é o cidadão brasileiro. Então,
vieram com as famílias, ou vieram primeiro uns e depois vieram os outros, e realmente isso veio trazer à população portuguesa, entre aspas, um rejuvenescimento muito grande. Porquê? Porque o casal português normalmente, sei lá, na casa dos 40, 50, 30... No máximo 2 filhos, no né? máximo tem 2 filhos, não tem É mais. caro, né, cara? Então, vindo essa população que veio para cá, pronto, trabalhar, a mão de obra veio, já há mão de obra, né? Sim. Já existe mão de obra. O problema para passar para o outro lado é se existe trabalho, né? Mas pelo menos a população está mais jovem, né? Porque a população portuguesa realmente estava a envelhecer, pronto, porque um filho, 2 filhos, raros casos de 3 filhos, e para aí em diante são raríssimos, não é? E a população foi-se rejuvenescendo naturalmente, né? Porque depois há a mistura entre povos, também existe, né? Sim. E agora é normal, vamos chamar, haver casais quando um é português, o outro é brasileiro, ou vice-versa, né? Daqui para frente daqui para a frente, tendência, e depois, né? vai haver as novas gerações de portugueses, vamos chamar assim, né? Porque vão nascer portugueses. É a tendência, né? É a tendência em que os filhos, pronto, eles já dizem, meu filho vai para a escola, já não fala português. Do Brasil. Fala português, mas não fala português. Já não tem sotaque, não sei o quê. É normal, isso é o normal que acontece, não é? Porque o próprio português tem que ver que, e para explicar um bocadinho ao povo brasileiro, para não ficarem ofendidos com o facto dos filhos dos imigrantes não falarem com sotaque brasileiro. Por exemplo, os filhos dos nossos imigrantes que foram para a França já falavam um pouco, alguns falam muito português, mas pronto, já falavam com um português com um sotaque de francês, né? Carregavam nos R. Mas isso é o normal, né? É o normal da sociedade, não é? Porque o pessoal brasileiro não fica assim muito ofendido, porque é normal. E já puxando para esse assunto, né? A gente está falando muito de futuro e dos impactos que isso traz. Eu queria saber da tua opinião sobre esses impactos, convívio, problemas, soluções. O que essa imigração traz na bagagem de benefício, de malefício, que você vê de mais importante a ser debatido? O benefício será, muito sinceramente, conhecer outra cultura que é a vossa. Apesar de vocês, quando chegam cá a primeira vez, ninguém nos entende, os portugueses, o brasileiro não entende português. No começo é difícil, depois a gente acostuma. Mas é esses os benefícios que trazem. Pronto, no fundo, a cultura não é a mesma, mas lá está, há uma ligação muito forte entre portugueses e brasileiros. Temos que entender isso, tanto de um lado como do outro. A ligação é muito forte, não é? Sim. É o que eu penso. Sim. É assim, o brasileiro, quando chega cá, não pode, e eu estou à vontade para falar, e tu sabes. Sim. Eu não vou estar a explicar porque é que eu estou à vontade para falar, porque eu tenho imensos amigos brasileiros. E então, o brasileiro, quando chega cá, tem que se adaptar às nossas regras. Eu acredito que as regras portuguesas, não é as minhas regras, as regras do país são apertadas. E isto é muito sério o que eu vou dizer, porque lá está, nós somos sérios, né? Então é assim, se o brasileiro vai para cá, tem que ter noção que vai ter que lidar com uma realidade diferente. Aqui o brasileiro vai ter que se adaptar a tudo, ao trabalho, à maneira de ser das pessoas, porque pode vir com a maneira de ser, não quer que ele chegue cá e agora vou deixar de ser brasileiro, vou ser português, não é isso, é cumprir aquilo que está estipulado, porque o brasileiro é mais gingão, tem aquela maneira de ser e às vezes não pode transportar isso para o dia a dia, porque é muito difícil para um português. Pronto, saber lidar com esse tipo de situação. Saber lidar com um cidadão de outro país, né? Mas é assim, o português está habituado a seguir uma linha e ele vem e anda com a linha às curvas. Pronto, isto será uma coisa para o brasileiro. Só que há um que se dá bem, outro que se dá mal. E então, os que se não adaptarem vão ter que voltar às origens. Sim. Porque é muito difícil viver num país estrangeiro, né? Para vocês, brasileiros, e depois viver num sítio onde se não se adaptarem.
né? Há uns que vão se dar bem, vão ficar ricos, outros que não vão ficar ricos, e há outros que, pronto, olha, eu vim tentar, mas vou ter que ir embora. Isso é muito importante que o Alcino falou. Muitos brasileiros vêm para cá e acham que aqui é o país deles, mas não, pessoal. A gente tem que saber lidar com as regras do país em que nós estamos mudando. Nós não estamos no Brasil, nós não entraremos em um ônibus com uma caixa de som nas alturas. É proibido na praia. Porque vai dar problema, pessoal. Então vocês não estão na casa de vocês, a gente tem que se adaptar ao país, entendeu? Assim, mas não, o André tem razão, mas também não exagera, né? Por exemplo, não pode entrar com a caixa de som na praia. Por exemplo, é um exemplo. E é uma normalidade lá no Brasil, no né? ônibus, no autocarro também não. Bem, eu não quero passar a ideia de que eu sou xenófobo e que Portugal é um país xenófobo. Mas quanto mais, os outros países também, quanto mais para norte caminharmos na Europa, mais rígidas são as regras. Sim. Mas isso são questões culturais. Portugal vai abrir as portas para você e vai te dar a percepção de como é uma imigração. Depois disso, você toma as suas rédeas da situação e vê se realmente é algo que você quer ou algo que você não quer. Já puxando nesse assunto dos portugueses, né? Eu queria saber, assim, da sua opinião, como você acha que o povo português se sente com a nossa presença aqui? Não só do brasileiro, mas sim do imigrante em si. Tu queres falar no caso, no geral? Eu não posso falar no geral. Então tenho que pode falar expressar por sua mim opinião. próprio e para a realidade que eu conheço. E há coisas que, pronto, para mim tudo é bem-vindo de braços abertos, né? E para o português em geral também. Agora, o que o português tem uma particularidade é que o português não está habituado a muitas mudanças. Mudanças de mentalidade ainda hoje, e eu com 50, né? E vejo que há mentalidades que ainda, quando eu era miúdo, eu não estou a falar no caso dos imigrantes, estou a falar mentalidades sobre certos assuntos que ainda não mudaram. Eu era miúdo com 10, 12 anos, quando me comecei a conhecer, e há muitas pessoas que ainda têm essa mentalidade. Agora, o que eu penso, é bem-vindo, seja ele brasileiro, seja ele africano, seja... pronto, ok. Se vem para ajudar a desenvolver o país, ótimo. O brasileiro vem para cá por questões de segurança. Com certeza. Ok. E quando eu digo questões de segurança, ótimo. Vocês sabem, passa tudo na net, andam à vontade na rua, ninguém vos chateia, podem andar assim com o telemóvel. Já disse isso aqui muitas vezes no canal. Ninguém. Pronto. Não vou dizer que é uma maravilha, que não há assaltos. Há assaltos, também há assassinatos, há tudo. Também há, só que em menor escala. E muito mais seguro. Somos um dos. É o sétimo país. O sétimo país mais seguro, não é, do mundo. Por isso, vocês estão a ver, o problema não é do português. Vou lá ao Brasil de férias. E isso é um orgulho para nós portugueses, não é? Porque, porque aqui é seguro, posso passear os meus filhos, posso passear não sei o quê, posso ir de carro, posso ir à noite sair, posso ir à noite para a praia, ninguém me faz nada. Pode acontecer fazer, não é? Não vou dizer que isto é o país da maravilha, não é? Então, Alcino, depois que essa massa de imigrantes chegou aqui, tu poderia citar pra gente aí qual foi o maior problema alarmante que ocasionou com essa vinda dessa imigração? Olha, eu sofro na pele um bocadinho com isso, porque um dos grandes problemas que quando se chega a este país, e eu estou a falar por mim agora porque eu mudei de cidade, já disse aqui, mudei de Leiria para o Porto, e acontecia já em Leiria, só que em Leiria eu tinha outra situação, mas é precisamente o aluguer dos apartamentos. Sim. Está a haver muita especulação, na minha opinião, né? O governo viu que poderia ter dado ali algum dinheiro nos alugueres dos impostos e carregou com impostos os senhorios, e os senhorios, os donos das casas, e que pronto, iria colher alguns frutos do aluguer dos apartamentos. É lógico que o senhorio começou a ver que tinha que descontar dinheiro, então é o mais natural que se faz em todos
os negócios, aumenta-se o preço, né? Pronto, aí sim é um problema que o imigrante brasileiro vai ter que confrontar, porque normalmente, antigamente dizia-se, uma renda de 700 euros, são 2 ordenados, a esposa ganha e o marido ganha. E o problema não é bem assim, é que 700 euros pode ser muito no Brasil, mas aqui em Portugal não dá para nada. Às vezes não dá para arrendar um apartamento. Eu sei isso porque eu próprio, 700 euros não dá para... E se eu ganhasse 700 euros não dá para alugar uma casa. E depois ia comer, ia vestir o quê? Ia tentar comprar o carro. O grande problema neste momento em Portugal, realmente, não é só para o brasileiro, é para toda a gente. Eu próprio tenho dificuldades em arranjar um apartamento em que eu possa pagar normalmente, né? Porque, para terem uma ideia, aqui há uns 10 anos pagava-se, sei lá, 300 euros por uma casa, e vamos falar do T1, não vamos exagerar, e hoje em dia, se calhar, paga-se 1000 euros. Né? 300 euros, no momento, não é nem um quarto individual. Sim, pessoal? Exatamente. Eu já vi quartos a 400, 500 e 600, por exemplo. Já vi quartos. Na realidade do Porto, eu estou a falar do Porto, e se formos para Lisboa, então aquilo já chega a ser uma coisa que... um hardcore mesmo, de 1000 euros. Sim. Quartos, 1000 euros. E depois não é só o imigrante, reparem. É o estudante que vem estudar para o Porto, é o português que quer começar a sua vida, também não consegue comprar a casa porque elas dispararam, a venda de casas, o preço das casas disparou e os aluguéis disparam. Então é assim, um dos grandes problemas em Portugal é precisamente a habitação. Sim. Os aluguéis são altíssimos, a solução que muitos imigrantes utilizam é viverem num apartamento várias pessoas. Mas isso não quer dizer que não seja digno ou não digno. Mas isso é as dificuldades para si só. Por exemplo, há apartamentos a 1500 euros, T2 ou T3, e moram lá 3 pessoas, por exemplo. O problema é que agrava-se quando há uma família que tem que viver com outro para poder fazer frente às despesas. E depois não é só o aluguer, é a água, é a luz, sei lá, é as compras, é o dia-a-dia, é a roupa. O que ele falou aqui, pessoal, o que mais acontece é uma casa, um apartamento com 3 quartos, em que conhecidos, amigos se juntam e dividem a casa para ratear os custos, né? E facilitar aí no caminho desse começo de caminhada, né? E se você fosse o presidente, Ossina, o que você faria para melhorar essa nossa situação? Não só dos imigrantes, mas sim como do povo todo aqui que reside em Portugal. Eu não gosto, eu vou ser politicamente correto, porque ao contrário do Brasil, aqui o nosso presidente não é o que governa o país, mas sim o primeiro-ministro. Não sei, muito sinceramente, nunca entrei no campo político, não sou um político de raiz, né? Mas poderia-se melhorar algumas coisas, principalmente essa dos aluguéis. Talvez diminuir, né? A taxação. Ou pôr um teto, dependendo... Isso é uma ideia que eu tenho, dependendo dos anos do apartamento, se for um T1, vai até X. Dependendo dos anos, né? Também as pessoas não podem perder dinheiro ao investir no apartamento. Sim. Podia estar aqui uma tarde inteira a falar sobre isso. Mas vai ser um assunto para um próximo vídeo, então. Um próximo vídeo, se for convidado, porque é um assunto muito específico e eu não tenho essa capacidade de ser político para fazer leis para proteger este ou aquele. Agora, o país está com grandes dificuldades a nível do arrendamento. Por exemplo, hoje em dia, só para dar um exemplo, um casal que queira começar a vida novo, sem filhos, vai ter que pagar 700 ou 800 euros de renda na compra de uma casa. E não pode ser numa grande cidade, para poder ter uma vida desafogada, a pagar um apartamento, isto se for um casal novo. Um casal com... Pronto, um casal novo, ou seja, pelo menos tem que ganhar aí um bom ordenado cada um, que é para poder fazer face às despesas. Porque não é só o aluguer, depois tem a luz, tem a água, tem as compras, depois o casal novo vai ter os filhos pequeninos, e os filhos, como eu disse no início, ficam caros. Sim. Por isso, isto também é uma das razões do português não ter tanto filho, isto voltando ao assunto anterior.
Mas isso aí, não sou político, não vos posso dar nenhuma ideia. Tudo bem, agradeço o seu esforço. Então, Estou aqui a dar o meu melhor, mas não, infelizmente não sou político, nem quero ser. Nem tenho, quer dizer, tenho as minhas ideias, mas são muito específicas. Se calhar ia ajudar o país, mas não ia ajudar uma comunidade como é a comunidade brasileira ou imigrante, especificamente, né? Sim. Porque há muitas variáveis depois. Então, Alcino, primeiramente eu queria agradecer a sua contribuição. Eu que agradeço a oportunidade. A sua presença aqui no canal é muito importante para nós. Eu tento transmitir e transparecer de forma sincera a nossa percepção quanto à imigração do nosso país para Portugal. Então, as pessoas que estão lá, elas têm uma visão completamente diferente de pessoas que vendem uma imagem de um paraíso aqui. E ao se depararem com a situação em que o país está, acabam se decepcionando e culpando outras pessoas, mas não é o caso. Se você quer vir, você primeiramente se planeje e busque informações acerca dessas coisas. Depois você venha convicto do que está acontecendo. Esse foi o vídeo de hoje. Curtam, compartilhem, comentem, escrevam aí as suas considerações e, mais uma vez, obrigado, Alcino. Obrigado. Volte sempre no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença.